Hoje o vídeo vai ser de artesanato com garrafa PET e cimento. Vou usar essa garrafa PET apenas a parte de cima. A parte de cima dela é a parte que eu vou usar para fazer o meu artesanato. Corto aqui nessa linha. Essa minha tesoura não é fácil. Tesoura velha para cortar, mas ela é utilizada só para isso. Então, cortada a garrafa, eu vou precisar cortar aqui também, nessa parte de cima. Vou marcar com a caneta. Quem quiser pode marcar desse jeito, ou então desse jeito aqui que eu marquei. Ficou mais fácil, porque aí eu tenho certeza que tá do tamanho certo. Que eu não tenho uma mão muito boa para cortar essas garrafas, sempre sai fora do lugar, sempre sai torta. Então, eu tenho dificuldade, mas se você tem também, faz assim e depois une os pontinhos, fica mais fácil ainda. Não tem necessidade, mas pra gente não errar de jeito nenhum, a gente faz assim, liga os pontinhos e depois corta. Eu vou cortar dessa vez com o estilete, mas eu não vou mostrar. Vou furar aqui. Esse meu estilete não tá lá muito bom. Cortei com estilete, dessa vez deu certo. Gente, quem quiser pode fazer assim no ferro. Meu ferro já tá velhinho, mas mesmo assim eu vou fazer na panela, que é melhor. A parte de cima fica desse jeito, tem que apertar ela para ela ficar com esse formato. E a parte de baixo normal, redonda mesmo. Agora vamos para a parte do cimento. Usei 2 medidas de areia para uma de cimento. Vou lixar essa garrafa para aderir melhor o cimento. O cimento não pode ser muito mole, porque se tiver muito mole, aí não vai segurar na garrafa. Então, eu vou preencher toda essa parte da garrafa com a massa que eu fiz de cimento e areia. Tô usando areia fina peneirada. E esse meu cimento, ele seca rápido. Às vezes, antes de eu terminar de preencher, o cimento já tá secando. Aí eu preciso estar sempre molhando ele. A parte mais demorada que eu acho é essa de preencher com o cimento, porque a gente tem que fazer tudo com bastante paciência, né? Não pode ter a mão pesada, porque senão cai tudo. Ele escorrega e cai tudo, mas devagarzinho vai dando certo. Eu sempre faço meus trabalhos aqui fora, na minha mesinha de artesanato que eu tenho aqui fora. Quando tá um dia que não tá muito frio, eu trago aqui para fora e faço todos os meus artesanatos aqui. Ultimamente eu tô fazendo bastante vasinho de cimento, porque eu tô precisando de vaso, agora tá sobrando, tem bastante. Agora eu tenho que procurar canto para botar meus vasos, que eu não tô achando. Esses vasinhos assim, pequeno, tem que estar em cima de alguma coisa, né? Porque não dá para botar no chão, vasinho pequeno. Outra coisa que eu preciso fazer também é ver o que é que eu vou plantar neles. Gente, vai ficar uma gracinha esse vasinho. Eu gostei muito do resultado. Quase terminando aqui de preencher. Tô colocando pouco cimento, a massa tá ficando fininha. Fica bem levinho esse vaso. Mas eu ainda vou passar outra camada depois. Essa eu vou deixar assim, sem, sem arrumar, né? Sem alisar. Porque aí fica mais fácil na hora que a gente for passar a segunda camada. Pronto. Agora eu preciso fazer o fundo desse vaso. Vou colocar o cimento na bandejinha. Alisar e fazer o furo de drenagem, que já fica pronto.
Coloquei uma camada mais ou menos com 1 centímetro. Agora é só unir a parte de baixo do cimento no que eu já coloquei na garrafa, né? Vai unindo tudo e deixar secar, né? De um dia para o outro, pelo menos. Senão não vai dar certo. O meu, gente, eu não deixei de um dia para o outro, eu deixei algumas horas. Aqui ele já tá bem mais seco. Eu coloquei aqui 2 horas, mas eu acredito que foram mais de 2 horas. Agora eu vou fazer a segunda parte. Olha, ele tá mole, ainda dá pra alisar. Eu nem coloquei outra camada, só fui corrigindo e alisando. É feito fazer reboco de casa, do mesmo jeito. Aqui a gente chama reboco, aquela parte de cobrir os tijolos com massa, né? Em outros lugares é de outro jeito. Aqui a gente chama rebocar. Então, fazer esse trabalho é a mesma coisa de estar fazendo reboco em parede. A gente coloca a massa, quando a massa seca um pouco, a gente vem com... O ideal é deixar de um dia para o outro, mas seca muito de um dia para o outro para mim. Aí, tem uns que eu deixei, outros... Esse aqui, como eu queria gravar, aí eu fiz no mesmo dia e deu certo. Ainda bem, né? Porque muitas vezes não dá. Nessa massa eu coloquei um pouquinho de cola também para poder grudar mais, né? Aderir mais. E valeu a pena. Coloquei cola branca. Pouquinho. A massa fica mais... ela gruda mais na superfície. Gruda e segura. Assim, se eu não tivesse colocado a cola junto com o cimento e a areia, ele não secava tão rápido e não segurava igual segurou, tá vendo? Tô só corrigindo ali as imperfeições e tá dando certo. Olha. Acertando aqui a parte do fundo do vaso. Depois disso, é só passar o pincel para ficar bem melhor, né? Corrigir e alisar. Na parede a gente passa uma bucha, né? Os pedreiros passam uma bucha. Eu digo a gente porque de vez em quando eu faço meus rebocos também. Aí passa uma buchinha. Aqui no vaso, tanto pode passar uma bucha quanto um pincel. Mas com pincel eu acho mais fácil. Mas faz o mesmo efeito, o pincel ou a bucha. Se você tem paciência de fazer igual eu tô fazendo no mesmo dia, então dá certo. Só esperar algumas horas para secar um pouco o cimento e depois seguir o trabalho. Agora, se você gosta de esperar também é ótimo, não é bom não, é ótimo. Dá certo demais. Eu gosto de fazer. Agora mesmo eu tava fazendo outro trabalho aqui e acabei estragando o trabalho por conta da pressa. Mas é assim mesmo. A gente quer fazer, fazer o trabalho todo num dia só. Eu quero dizer, sou eu que sou desse jeito. Se tiver alguém aí desse jeito também, fala pra mim se vocês são ansiosos, né, para ver o trabalho pronto. Mas esse trabalho é bom, gente, porque a gente vai fazendo e a gente vai querendo fazer melhor, né, fazer mais perfeitinho e vai exercitando a paciência. Porque para fazer mais bem feitinho, mais lisinho, tem que ter paciência, senão não fica bom, né? Outra parte que vai passando o pincel, aí vai tirando as marcas que a faca deixa na massa. Vai saindo essas marquinhas. Eu gosto bastante de trabalhar com cimento.
Meu marido comprou um saco de cimento e o cimento já tá começando a endurecer. Ele quer fazer umas estacas. Mas ele sem tempo e eu doida para fazer meus vasos, né? E é por época que eu gosto de fazer vasos. Tem época que eu gosto de fazer, tem época que eu não gosto. Aí eu tenho que aproveitar quando eu tô com aquela vontade de fazer. E aí dá certo. Tudo que eu vou fazer é assim. Se eu não tiver com vontade de fazer, não adianta que não vai dar certo. Olha que legal que ficou bem feitinho, né? E o formato é esse aí, gente. Gostei muito. Esse aí ficou bem feitinho. Agora eu vou começar a fazer a decoração do vaso. Aqui eu vou fazer um formato de coxinha. Pega um pouquinho de massa, não precisa ser muito, isso vai depender do tamanho do vaso que você vai fazer. Se for desse tamanho aí, pega só um pouquinho assim. Aqui eu tô formando o nariz do que vai ser o meu vasinho. Faz um formato de coxinha e vai modelando. Aí não dá para mostrar muito, né? Porque eu tô modelando, então vocês só vão ver direitinho quando tiver pronto. Mas é desse jeito, vai afinando, modelando, até ficar parecido com o nariz. Cada um faz do jeito que... Não adianta, gente. Se eu fizer outro, não vai sair igual. Então, a gente faz... Cada trabalho que a gente faz, mesmo que a gente queira fazer igual, não sai igual. Sai um diferente do outro. Imagine se for vocês fazer, né? Vai sair do jeito de vocês, que cada um dá um jeitinho. Olha, já tá começando a ficar com o formato do nariz. O primeiro que eu fiz ficou bem mais bonitinho, mais bem feito. Agora eu tô tentando fazer igual ao primeiro e não tá saindo não. Aí o primeiro que eu fiz ficou bem feitinho. Aí. Tá mais ou menos, né? Não tá igualzinho o primeiro não. Mas o importante é o formato. Se a gente for procurar a perfeição, a gente não faz nada, né? Então, agora eu vou colocar aqui, procurar o lugar certinho, tirar um pouquinho de massa. Eu vou colocar, porque a massa ainda tá molhada, né? Tá úmida, então dá para colocar diretamente aqui. Dá uma ajeitadinha com cuidado para não quebrar o serviço que já tá feito. Tem que ter muita paciência. Vai colando, colando. Seria melhor ter acrescentado uma colinha ali, que ele fixa melhor quando a gente cola com a cola branca mesmo. Eu tenho a cola ali, mas não me lembrei. Mas como eu já coloquei na massa, dá certo também. Mas tem outras partes aqui que eu vou acrescentar cola. Passar o pincel, né, para unir uma parte à outra. Ficar bem unidinho, não ficar nenhuma fresta. Isso é muito importante, tem que passar o pincel, tem que fazer tudo direitinho. Porque senão fica aquelas frestas do lado. Olha, ficou bem certinho. Agora eu vou colocar os olhinhos. Eu tinha comprado esses olhinhos faz um tempo. Precisava ser maior, mas como eu tenho esses, eu vou aproveitar aqui nesses vasinhos. Eu queria que fosse maior. Ali tem que acertar para não ficar um embaixo, outro em cima, nem um mais largo do que o outro. Pronto, já tá formando a carinha do meu boneco. Agora eu vou começar a fazer o cabelo. A gente faz umas tirinhas, olha aí, cai, a gente vai lá e conserta. Eu fiz ali, alisei um pouquinho de massa e já fui cortando com a faca no tamanho certinho. E só modelando e colando. Esse já é de um modelinho diferente do primeiro que eu fiz. Por isso que eu digo, né? A gente vai fazendo, vai inventando modelo, vai inventando moda e vai
dando certo, mas nunca a gente faz igual. Mesmo que eu tente fazer igual, nunca sai igual. Esse cabelinho eu vou fazer desse jeito. Ficou bem mais fácil de fazer. Então, gente, vocês estão gostando? Se você estiver gostando, então, e ainda não for inscrito, deixe um joinha aí, se inscreva. Se não deixou o joinha, aproveita agora e deixa aquele joinha. Deixa um hypar, se vocês puderem. E se ainda não for inscrito, se inscreva e já convida alguém para se inscrever também. Compartilhe o vídeo, que esse trabalhinho é uma terapia. Tem tanta coisa, gente, que a gente pode fazer com garrafa PET. As outras duas partes, a outra parte que ficou, dá para fazer mais 2 vasinhos. E eu tô fazendo, tô aproveitando com uma garrafa PET, fazendo 3 vasinhos de cimento, cada um mais lindo que o outro. A parte de baixo dá para fazer e a parte do meio já dá outro modelinho. Essa parte de cima, que é a parte que geralmente se perde, olha que vaso lindo que deu, né? Com a parte de cima. Eu aproveito sempre dou um jeitinho de fazer alguma coisa com a parte de cima da garrafa PET. Olha, já tá quase terminando a parte do cabelo. Terminando o cabelo, só falta a boca, né? Esse vaso é bem simples de fazer. E fica muito gracioso. A parte que eu acho mais difícil para mim é a pintura, porque nem sempre eu consigo as cores que eu quero, né? Eu quero pintar eles na cor cerâmica. Aí, para ficar bem rústico. Mas nem sempre eu consigo. Às vezes eu não quero, eu consigo a cor cerâmica. Outras vezes eu quero conseguir e não dou conta de fazer. Porque eu uso para pintar, as minhas tintas são corantes e tinta de parede. Eu gosto de comprar tinta de parede porque rende muito. Eu uso bastante. E dura muito também a tinta de parede. Eu comprei tinta de artesanato, mas não gostei não, porque acaba rápido e é caro. Sai muito mais em conta comprar o corante e a tinta, porque a gente vai usar eu uso em pneu, uso em tudo que é vaso, em latinha, em tudo que é vaso, eu uso a tinta de parede. E os corantes. Quase pronto aqui o cabelo. Eu passo as tardes fazendo isso, gente. Sair um pouco da sombra das árvores aí, é porque era o único lugar que estava dando para eu fazer, né? Porque dentro de casa eu não gosto de fazer esse trabalho, não. Eu gosto de fazer aqui fora, porque tem tudo aqui já, tem a mesa, tem tudo que eu preciso. Agora fazendo a boca. Gente, para fazer a boca a gente faz tipo um pastel. O nariz é uma coxinha e a boca a gente faz tipo um pastel. Aí é só dividir ali no meio a boca e tá tudo certo. Fica pronta a boquinha, é bem simples de fazer. A gente faz um pastel assim, todo gordinho. Olha que gracinha que ficou. Mesmo sem pintar, já tá bonitinho. Tá parecendo a cara de Fred Flintstone. Mas não é Fred Flintstone. Olha, aí fiz essa boneca também essa boneca foi feita com a parte de baixo da garrafa. Então, já são 2 vasos diferentes com a mesma garrafa. Não é legal? A boneca tá bem esquisita, gente, mas depois que pintar, ela vai ficar bem